quanto o nosso pensamento cada vez está mais egoísta em nós mesmos. Será que o que deveria diferenciar o ser humano é o quanto ele consegue pensar de maneira humana? O quanto ele consegue humanizar? E se humanizar nisso, pensando de uma maneira mais plural, indo além só das nossas necessidades. Concatenar lógicas para que não só a gente ganhe dinheiro, que a gente dê uma vida mais saudável, confortável para a nossa família, mas o quanto a gente consegue colocar o nosso trabalho, a nossa energia no dia a dia em benefício do outro, em benefício do universo. Não, vamos lá, eu não acho que a gente deva deixar de ser produtivo, eu não acho que você deva deixar de se preocupar em ter um prato de comida na sua mesa, um teto sobre a sua cabeça, né? Um mínimo de segurança e conforto ali no dia a dia, não é isso. Mas quantas vezes a gente não peca um pouco no excesso das nossas vontades e dos nossos desejos, não é? E principalmente dos nossos desejos, porque dominar a mente, na teoria, não deveria ser sinônimo de uma escravidão dos desejos. E você vê que a maior parte das pessoas, eu me incluo nisso, pelo menos eu estudo o que eles fazem, estão escravas dos seus próprios desejos. Então, eu desejo ir num restaurante caro, ter uma roupa X, ou ter uma casa assim, ou ter um carro assado, eu desejo viver, eu desejo ser respeitado de um jeito, eu desejo que o outro olhe para mim assim, eu desejo que o outro me trate dessa maneira, e a gente vive uma vida escrava desses desejos. E aí ela convida a gente a tentar começar a pensar de uma outra maneira. O Zé sempre fala pra gente aqui, vira e mexe, ele está falando isso nos últimos tempos, a respeito de uma dualidade. Nós somos um ser dual. E muita coisa do que o Zé fala, dá pra gente fazer um parâmetro bem legal com um vídeo. Eles usam a mesma questão da dualidade, dizendo que nós temos duas mentes, né? Uma mente universal, né? Uma mente voltada para o alto, e uma mente ali que seria uma mente básica para a gente. Lembra que o Matheus falou do cósmico, do universal? Uma mente voltada para os nossos desejos, uma mente voltada para as realizações e para as ações. Então, essa mente ali universal estaria ligada ao alto, né, com pensamentos plurais, uma mente voltada em moral, em ética. E você tem uma mente que traz essa ideia do alto e aplica ela aqui no baixo para poder atender os seus desejos. Então ela monta uma estrutura dizendo assim, geralmente como a gente funciona, no geral. Ela faz uma brincadeira dizendo que a maior parte das pessoas e dos problemas do mundo, do universo, no decorrer do tempo, foram tidos a respeito ou de egoísmo ou de vaidade, que são coisas muito parecidas. Então, problemas sociais, todos os problemas do mundo. Então, as grandes guerras, grande parte da fome, todos os problemas estão ligados ao egoísmo. E se você conseguir combater o egoísmo dentro do ser humano, né, você conseguiria resolver boa parte do planeta. E várias coisas estudam isso, né? Você tem aí a tragédia dos comuns, do matemático, aquele matemático famoso, que me foge o nome, fica à vontade, aqui na frente. E a gente entende que realmente o egoísmo e a vaidade, ela está na frente da maior parte dos nossos problemas. Por quê? Porque, no geral, a gente se molda pelo prazer. E pelo prazer momentâneo. E o prazer, ele está em ser reconhecido por alguém, por conquistar alguma coisa. Então é algo momentâneo que está ligado ao nosso corpo, né? Que a partir do momento que a gente sente aquele prazer momentâneo, a gente leva isso à nossa emoção, que é gerada por aquele prazer,
E aí, dessa emoção, nós acessamos a nossa mente buscando uma lógica e uma razão para que a gente consiga movimentar aquele prazer sempre mais e mais e mais e mais e mais. E a gente começa a ficar escravo de circunstâncias, de momentos, e não em ser. E aí ela diz que talvez fosse muito mais interessante inverter essa roda. Então, primeiro, esse seu gosto, esse seu prazer, ele é seu mesmo? Ou ele foi imputado em você? Pela sociedade, pela cultura. Primeiro, você precisa identificar quem você é. Aí moram as ideias, aí está a sua mente trabalhando. Quem realmente você é? O que você gosta de verdade? Quais são os seus valores? Isso é uma questão muito complicada, né? Porque chegam informações pra gente o tempo todo. E às vezes a gente nem sabe qual ideia realmente é nossa. E ela dá até uma estrutura interessante. Ela faz uma pequena lista com seus valores, as suas estruturas, o que te move. Ah, eu sou Júnior, o que me move é a moral, a justiça, a lei, blá blá. Monta a minha estrutura. Ele falou, meu, entrou um pensamento na sua cabeça, volta lá para sua lista. Tipo, tá concatenando com as minhas estruturas morais? Ah, não tá concatenando. Então, ideia, você entrou porque a porta estava aberta, sai porque a porta estava aberta, obrigado, segue. Bateu com a minha estrutura de vida, com a minha linha de pensar, com as coisas realmente que são a base para mim, a minha família, ajudar meus amigos, ajudar minha família, estruturar uma vida melhor no meu trabalho, não sei, cada um tem o seu, né? Cada um vai ter as suas questões que vão te nortear. Não bateu ali, mas bateu, putz, esse pensamento é meu, eu vou trabalhar ele. Então, ela até faz uma brincadeira ali, né? Isso é a ideia de você trabalhar com lógica, né? Com raciocínio. Todo mundo é racional nas suas tomadas de decisões do seu dia a dia? Ela diz que não. Por quê? Porque ela diz que você ser racional na linha é uma questão exata, é uma questão matemática. Então ela dá um exemplo. Você brigou com o seu vizinho. Você quer resolver isso de maneira racional e lógica? Então você vai colocar você no ponto A, seu vizinho no ponto B. Você vai analisar a situação sem nenhuma emoção. Você vai fazer uma equação matemática. Olha, isso aconteceu por causa disso, mas isso, e o problema foi gerado assim. Entendi que eu estava errado. Logo, peço desculpas. Acabou. Não é assim que a gente trabalha. A gente vai lá, entende o nosso vizinho, entende a briga, a gente vê o processo, e o que a gente faz? A gente vai jogar para a nossa mente, vai pedir para a nossa mente inventar um jeito da gente estar certo. Da razão ser nossa. E geralmente essa razão está ligada à nossa vaidade, à nossa emoção. Ah, mas ele me xingou, que falta de respeito. Qual o problema? Ele não podia ter me atacado assim. Por que não? Por que você se desequilibrou tanto? Qual o problema? O que vai mudar? Ele ter te dito uma palavra atravessada. De verdade. Foi só uma palavra. E aí? Qual o problema? Muda o quê na sua vida? Foi uma facada? Entende? Então, geralmente, os nossos problemas estão ligados a essa nossa vaidade, à nossa emoção. E esse ser racional, até numa última conversa que eu tive com o Zé, quanto mais racional você está estruturado, é isso, é você ter um controle das suas emoções, é você ter esse controle dessa dualidade. É não deixar com que suas emoções afetem seu raciocínio, sua tomada de decisão. Mas ele estava muito irritado. Então as emoções eram dele. E por que você deixou que as emoções dele aflorassem em você? Ah, meu dia estava tão bom, foi só acontecer aquilo. Então, você não estava bem, você não estava equilibrado. Só ele me falar aquilo, foi só ele fazer aquilo, só ele dizer aquilo. E de novo, é você com você mesmo. É você com o seu equilíbrio. Então, até quando a gente vai colocar a nossa estabilidade na mão do outro?
Até quando a gente vai dar esse poder do outro, para o outro? A nossa estrutura e a nossa estabilidade é nossa responsabilidade. Ela não pode depender do que o outro fala, do que o outro diz, ou de como o outro reage. Ela tem que estar pautada, a nossa estabilidade, às nossas razões, aos nossos porquês da vida, à nossa estrutura. A emoção do outro é do outro. Se você está estabilizado na sua, tudo bem. Parece fácil, mas no dia a dia, porque a gente gera expectativa. A gente tem expectativa que o outro nos trate, que o outro diga, que o outro nos reconheça, que o outro veja. E parece que a gente precisa dessa aprovação para se sentir bem, forte. Ou a gente precisa do carro, ou a gente precisa da casa, a gente precisa da conta, da roupa. Então a gente começa a colocar todas as nossas verdades em coisas rasas. E não de verdade no que a gente pensa, no que a gente sente. Porque realmente nós somos duais. Nós somos esse equilíbrio. Né? Cima e baixo, claro e escuro. Está ali. Nós somos todas essas pontas. Mas não é porque nós somos duais que a dualidade ela é binária em todos. Direita, esquerda, reta. Não é. Porque a verdade de cada um se desenrola através das experiências que ele teve na vida. Aonde ele nasceu, blá blá blá. Eu tenho amigos que cresceram comigo de onde eu vim, que o pai morreu na cadeia por tráfico, a mãe estava presa, ele foi criado por um avô que era pedreiro. Tal. Qual que é a verdade para esse cara? A gente conhece exemplos de crianças que foram abusadas pelo pai, pelo avô, pelo padrasto, e a mãe batia de corrente. Qual é a verdade para essa pessoa? É a minha? Não é. Cada um vai construir as suas verdades perante as suas experiências e as suas reflexões. Aonde ele se reflete? Ele se reflete pelo que a vida apresentou. É muito complexo isso. Para alguém que cresceu numa família de assassino, matar talvez não seja tão errado. Quais são as experiências dos reflexos? A gente busca esse equilíbrio, ela faz uma relação muito boa, pensando em 3 corpos, né? Olha, nós temos o pensar, nós temos as nossas emoções e nós temos o corpo. Cada esse corpo trabalha com velocidades diferentes. E é verdade, a gente pensa muito rápido, né? Nossa cabeça concatena muito rápido. Nem sempre o que a gente pensa, a emoção bate exatamente no mesmo volume, né? Então você pensou algumas coisas e a emoção vai vir ali depois de algumas horas. E o nosso corpo começa a responder a essas emoções depois de um bom tempo, não é? Então ela faz uma relação de um aluno que disse, putz, outro dia eu fui para uma escada rolante, a escada estava no movimento. Só que o apoio do braço estava em outro movimento. Eu me desequilibrei e caí. Se tudo está num movimento diferente, como a gente achar o ponto certo entre eles? Não é verdade? Como a gente vai conseguir achar um ponto certo para botar isso num sincronismo só? Talvez trabalhando a nossa mente. Né? Porque se você trabalha a sua mente, então você vai lá e trabalha por uma questão que você entende ser justa. Se você entende aquilo ser justa, você ensina as suas emoções a gostarem dessa estrutura de justiça, porque você, dentro dos seus valores, aquilo cabe. A partir do momento que você aprende a gostar daquele tipo de justiça, você ensina o seu corpo a responder àquela emoção de justiça e aplicar aquilo no seu dia a dia como justiça. É uma maneira. É um jeito. Eu acho que não tem um único jeito.
Cada um vai ter o seu. Como essa é a minha interpretação, como eu já brinquei com vocês outras vezes sobre o que ela falou. A partir do momento que você escute, você vai ter uma outra, uma nova interpretação. Mas é muito material, ela tem muito conhecimento, é muito interessante ouvir ela falar. Acho que vale a pena o estudo. Tá certo? Foi isso.